Olá pessoas, eu sou a professora Carla Panini, sou professora de artes e estarei aqui nesse canal sempre trazendo alguns vídeos para vocês em relação ao conteúdo da disciplina de artes. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho de história da arte, vai falar um pouquinho de manifestações artísticas, culturais, vamos conhecer um pouquinho aí desse universo da arte. E aí, vamos falar de arte? O primeiro tema do nosso vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre arte, cultura e sociedade. Tá? Então, primeiro, em relação à arte, a gente tem, às vezes a gente precisa, né, de algumas definições que nem sempre são tão simples, e a arte é uma delas, né? Se a gente perguntar, o que é arte? Né? Para você, o que é arte? Né? A gente vai ter inúmeras constatações, inúmeras definições do que pode ser arte. Basicamente, a gente pode dizer que a arte ela é uma ferramenta humana para que a gente se expresse. Então ela é uma forma de expressão, ela é uma ferramenta humana para que a gente possa expressar aí as nossas ideias, os nossos sentimentos, né, as nossas vontades, a nossa visão de mundo, as nossas emoções e tudo mais. Né? Dentro dessa expressão, né, para a gente poder utilizar essas ferramentas, essa ferramenta chamada arte, a gente vai ter várias linguagens. E essas linguagens, elas podem ser diversas, né? A gente tem muitas linguagens artísticas para que a gente possa se expressar, tá? Basicamente, nós vamos falar primeiro de 4, que é artes visuais, artes cênicas, música e dança, tá? Então, nas artes visuais, a gente vai ter desenho, pintura, escultura, fotografia, tapeçaria, né, tecelagem, todas as formas de expressão aonde o foco vai ser visual, né, onde a gente vai tentar entender o que aquele artista quis passar ou sentir algo naquela obra através do visual. Dentro das artes visuais, né, a gente tem ali uma ampla gama de linguagens, né? A gente tem ali muita mesmo forma da gente expressar o que a gente quer passar para as pessoas que vão observar aí a nossa obra, ou, né, os artistas também tiveram as mais diversas formas para poder se expressar e mostrar para as pessoas o que eles pensavam e o que eles viam e assim por diante. Outra dessas linguagens, as artes cênicas. Então a gente vai ter nas artes cênicas o teatro, né, como foco principal, mas toda atividade artística onde se envolve uma cena, a gente pode se dizer que se utiliza a linguagem cênica, tá? No circo, a gente tem arte cênica, na mímica, né, no teatro de rua, na própria estátua viva, né, a gente tem ali várias expressões dentro da cena, então dá pra gente enquadrar dentro das artes cênicas. Outra linguagem, a música, que na minha opinião acho que é uma das formas artísticas mais acessíveis, né? A gente tem contato com a música o tempo todo, né? Seja na nossa casa escutando as músicas que a gente gosta, no nosso carro, seja no toque do celular, seja nos jogos, nos filmes, novelas, né? A música ela está sempre presente. A gente ainda tem um pouquinho aquele preconceito, né, um certo estereótipo de que as artes visuais elas são mais eruditas, né, elas são artes para a gente ver no museu, nas galerias, mas não é bem assim, né, a gente tem arte visual também espalhado por todos os lugares, né, nos cartazes, nos outdoors, a gente tem arte espalhada pela cidade nos muros com grafites, né? Então a arte visual ela também é bastante acessível, né? Que a gente acaba tendo esse paradigma de que não, a arte está lá no museu, está lá na galeria, né? Então para eu poder ter acesso a isso eu tenho que ir ao museu, eu tenho que ir a uma galeria, mas não é bem assim que funciona, né? A gente tem arte aí o tempo todo, né, ao nosso redor. E a música, ela é a que mais se faz presente na nossa vida, o tempo todo, né? Dentro do elevador, dentro do ônibus, em todos os momentos a gente acaba tendo ali essa questão da música presente na nossa vida. E a dança, né, que também anda ali meio que parceira com a música, né? Então a gente tem danças mais clássicas, temos danças contemporâneas, temos danças para diversão, né? Temos danças típicas, folclóricas, né? Temos danças aí das mais diversas formas. Ou seja, né, a nossa amplitude artística é gigantesca. As formas para que a gente possa se expressar através da arte realmente são muito grandes. Né? A gente tem muitas opções para que isso aconteça. Né? E aí a gente tem também artes híbridas. Né? A gente pode, por exemplo, falar da instalação, da intervenção, que elas ocorrem também com uma frequência muito grande hoje em dia na arte contemporânea, e usam de várias linguagens artísticas ao mesmo tempo.
A gente costuma dizer, né, que as intervenções, as instalações, elas fazem parte das artes visuais, mas elas acabam compreendendo ali várias linguagens artísticas dentro delas, né? Então acaba utilizando-se música, recursos audiovisuais, né, recursos de mídias variadas, e aí a gente acaba tendo essa amplitude aí dentro das linguagens, né? E elas fazem parte desse nicho das artes visuais, mas elas acabam sendo híbridas, porque elas têm várias coisas envolvidas ali dentro delas, né? Temos também o cinema, que mistura diversas formas artísticas dentro aí da sua linguagem, né? Ou seja, é só querer, né, e se expressar que a arte está ali de portas abertas para todas as formas de expressão possíveis, né? Temos também a escrita, né, a poesia, as artes literárias, né? Então temos aí, uma gama de formas para que a gente se expresse. Ou seja, então vamos resumir aqui, a gente tem que a arte é uma ferramenta humana para a expressão daquilo que a gente pensa, sente, né, e assim por diante, através de diversas linguagens muito variadas, tá bom? A gente pode dizer também que a arte ela é constante no nosso dia a dia, como eu falei no início, né? Ela é presente o tempo todo e ela é confeccionada, ela é produzida, ela é criada através das experiências de um artista que vai ter a sua visão de mundo, né, daquele momento em que ele vive, naquela sociedade na qual ele se insere, e ele vai colocar isso na sua arte. Ele vai se expressar através da sua arte e mostrar a sua visão daquele momento. Então a gente pode dizer que a arte ela é o retrato da sociedade em que ela ocorre, né? Então toda a produção artística ela vai estar inserida dentro de um contexto histórico, de um contexto social. Aquele artista faz parte daquele contexto e ele vai colocar ali a sua visão daqueles fatos, né? A sua visão daquele momento. Então a arte ela sempre vai ter essa característica de mostrar pra gente o que estava acontecendo na sociedade dentro daquele período. E isso desde lá da pré-história até os dias atuais, até os dias de hoje. Uma outra coisa que a gente pode dizer também é que a arte, para que ela tenha sentido, né, na verdade, para que ela ocorra de forma geral, a gente precisa de 3 ingredientes aí nessa panela, né? A gente precisa do artista, que vai observar o mundo ao seu redor, que vai observar a sociedade em que ele está inserido e vai criar a sua obra de arte, né? Vai se observar e observar, né, tudo aquilo ao seu redor. A obra em si, né? A gente precisa ali ter essa criação artística, seja ela nas artes visuais, música, dança ou cênicas, né? E a gente precisa do espectador, da pessoa que vai vivenciar aquela obra, né? Então esse trio, né, esse triângulo, ele é extremamente importante, né? O fazer artístico, né, é a apreciação artística, a criação artística, tá? E isso é o que torna a arte algo vivo, né? Faz com que a gente se sinta pertencente a ela e ela a gente. Então a gente precisa ter essa fruição, né? O termo que a gente utiliza para esse diálogo, né? O termo que a gente utiliza para que isso ocorra, né? Esse encontro, essa apropriação dessa obra de arte é fruição, né? É a gente pegar a criação de alguém, né, observar, sentir, tirar as nossas conclusões daquilo e aí devolver isso através da nossa opinião, dos nossos sentimentos, né? A obra de arte ela não está ali para ser compreendida, ela está ali para ser sentida, né? Então alguns fatos, né, às vezes o retrato de um elemento histórico, de um fato histórico que aconteceu, né, o retrato de algo importante, de uma celebridade, de uma pessoa que foi retratada lá do século XVII, né, uma questão religiosa lá da Idade Média, século XII, né? Então isso tudo faz com que a gente conheça esses períodos. Mas quando a gente fala aí do realismo para frente, onde a gente vai ter elementos mais voltados para a sociedade e tudo mais, e depois a gente entra ali na arte contemporânea, arte conceitual, né, a questão de que a ideia é mais importante do que o objeto artístico em si, tudo isso vai fazendo com que a gente precise dessa troca com esse elemento artístico para que a gente possa sentir essa obra e aí ampliar a nossa visão de mundo, ampliar a nossa visão em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a opinião daquele artista sobre o momento, o ambiente, a cultura, o contexto histórico em que ele estava inserido, né? E aí a gente faz essa nossa leitura e mantém esse nosso diálogo com essa obra, tá? Então, e aí, a partir daí, a gente começa a perceber todas essas movimentações
culturais que vão acontecendo com o passar do tempo, né, que vão acontecendo no mundo e vai se inserindo nela também. Um outro termo, né, que a gente costuma, que eu quero colocar aqui nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro vídeo, é o termo cultura. Né? Se a gente for pesquisar no dicionário a palavra cultura, ela é muito ampla. Né? A gente vai achar desde significados de cultura de uma determinada lavoura, de cultura de células dentro de um laboratório, né? Mas quando a gente fala de sociedade, né, a gente trata de cultura como um conjunto de elementos como religiosos, artísticos, sociais, que formam, né, a visão daquele povo ou a criação de algo, né, por um determinado povo para expressar ali as suas vivências. Tá? Então a gente pode dizer que a cultura está inserida no nosso dia a dia, inserida no nosso cotidiano desde o nosso nascimento. Não existe uma pessoa sem cultura, né? Não dá pra gente falar isso de alguém, tipo, aquela pessoa é sem cultura, né? Isso não existe, tá? Por quê? Porque a cultura faz parte do nosso cotidiano. A gente pode dizer que a cultura ela está inserida na nossa vida o tempo todo, né? Porque de uma forma bem simplificada, a gente pode dizer que a cultura é toda a produção humana. Né? Tudo aquilo que o homem produz faz parte da sua cultura. Então, desde o seu trabalho, a sua alimentação, as suas vivências, tudo vai formar ali a sua bagagem cultural. Quando a gente fala de bagagem cultural, a gente está falando de tudo aquilo que a gente vai somando na nossa vida, né? Que a gente vai carregando no decorrer da nossa vida relacionado à cultura. Tá? Então, sempre que a gente vai adicionando coisas nessa bagagem cultural, a gente vai ampliando aí as nossas formas de visão de mundo, né? As nossas formas de compreensão. A gente pode dizer que a cultura, a gente tem a cultura erudita, tá? São três formas ali, basicamente. Então, cultura erudita, que é aquela cultura que a gente tem dentro dos museus, né? A gente tem dentro das salas de concerto, dentro das escolas, né? Que é algo mais formal. Tá? E a gente tem a cultura popular, que é aquela que acontece mesmo no nosso bairro, que acontece ali na nossa comunidade religiosa, que acontece dentro do nosso município, de uma forma mais próxima. Né? Então é a produção cultural do povo, né? Aquela coisa que está ali, são os festejos, né? São as receitas de bolo trocadas entre as vizinhas, né? É o artesanato produzido num determinado local. Então isso é cultura popular. Tá? E temos a cultura de massa, que é aquela que foi feita justamente para ser comercializada mesmo, né? E que atinge um número imenso de pessoas através das mídias sociais, da televisão, dos rádios, né? Então ela é uma cultura programada para ser vendida. Tá? E ela atinge um número muito grande de pessoas. É o que a gente percebe nos programas de TV, né, que sempre os mesmos estilos musicais estão presentes, né, que não existe uma amplitude de coisas não comerciais. Né? Geralmente tudo que é colocado lá dentro é feito para ser vendido, né? Para que as pessoas consumam aquilo. Né? Então a gente vai ter ali dentro o quê? Música de diversão, né? Para as festas e tal, mas não é algo que faça a gente refletir muito sobre algumas coisas. Né? Ela é mais feita mesmo para consumo, para diversão, para que a gente consuma aquilo e ela é veiculada pelas grandes mídias. Né? Então aí a gente vai ter esse acesso a essa cultura de massa. Tá? Então, como eu estava falando da bagagem cultural, desde que a gente nasce, a partir dos primeiros contatos sociais que a gente tem, o nosso primeiro núcleo social é a nossa família, né? Então a gente tem ali a culinária praticada dentro da nossa família, que tipo de alimentação a gente come, é vegetariana, é carnívora, é vegana, né? A gente tem receitas tradicionais dos nossos antepassados, que vieram de determinado país. Então as cantigas, né? As brincadeiras feitas ali com os nossos pais. Então, tudo isso faz parte dessa nossa primeira base cultural. Aí, saindo dessa primeira fase, né, a gente vai entrando ali nos anos iniciais escolares, os primeiros amiguinhos, as primeiras brincadeiras, que vão sendo inseridas também nessa nossa bagagem. Imagina como se a gente nascesse ali, né, com uma mochilinha e fosse colocando, depositando coisas dentro o tempo todo, né? Cada vivência que a gente tem, bota na mochila, né? E isso vai só ampliando, só aumentando. Então, como que a gente tem que fazer para ampliar essa nossa bagagem cultural? Nós temos que estar dispostos a conhecer, né? Nós temos que estar dispostos a experimentar, a vivenciar. Então, um bom papo com alguém,
você está colocando ali coisas na sua bagagem cultural. Um novo prato de comida que você experimenta, né, uma nova música que você ouve, um estilo musical diferente, às vezes, do que você está acostumado a ouvir, você vai lá, vou conhecer, né? Você já acrescentou coisas na sua bagagem cultural. Um novo livro que você lê, um filme que você assiste. Então, todo esse contexto, né, de você tá coletando coisas, coletando informação, observando ao seu redor o tempo todo, você está acrescentando coisas na sua bagagem cultural. E isso é muito lindo, porque é muito rico, né? Cada vez que a gente vai colocando coisas novas, né, um novo horizonte surge ali na nossa frente, a gente começa a ver o mundo com outros olhos, a gente aprende coisas novas, né? Por exemplo, aprender um novo idioma, aprender um instrumento musical, né? Conhecer um novo restaurante, fazer um passeio pelo bairro, fazer uma viagem mais longa, né? Uma viagem de mochilão, né? Vivenciar novas experiências. Então, tudo isso vai acrescentando muita coisa na sua bagagem cultural. Quando você estiver lá velhinho, né? Você vai olhar ali todo o repertório de vivências que você teve e você vai ver o quão culto você é, né? Quantas coisas você vivenciou, né? Então, sempre que tiver oportunidade, coloque alguma coisa nova nessa sua bagagem, nessa sua mochilinha cultural, né? Coloque ali algo diferente, né? Sai um pouquinho da sua rotina, faz uma nova experimentação, né? Lê um novo livro, assiste um novo filme, faz um novo passeio, né? Então eu acho que isso vai só acrescentando, né? Não tem como a gente perder com isso. Essa mochila nunca pesa, né? Ela vai sempre estar confortável para a gente carregar e vai fazer com que a gente olhe o mundo sempre com outros olhos e de uma forma mais ampla e mais bonita. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem deixar ali comentários, dúvidas, né? Eu vou esclarecendo para vocês. E logo, logo a gente tem vídeo novo aí. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Beijo.